O nosso assunto da aula de geografia, começando hoje também. Vamos ver aí no nosso livro Aprender Juntos, Geografia terceiro ano, página 48. Depois da página 48, vamos para a página 49 até a 50. O título para o estudo da nossa aula de hoje é a transformação do relevo pela ação da natureza. O relevo transforma-se pela ação da natureza. As alterações podem ser repentinas quando causadas pela ocorrência de terremotos e vulcões, ou lentas, percebidas após milhares de anos. Chuvas e ventos provocam lento desgaste nas rochas que formam o relevo. A água dos rios também desgasta-se aos poucos, os materiais dos terrenos por onde o rio passa. Depois, abaixo dessa pequena parte, enfatizando a transformação do relevo, aí no nosso livro nós vemos um quadro com duas gravuras, mostrando o relevo antes e o relevo depois, alterações do relevo. A erosão, ela provoca o desgaste e perda de materiais lá no relevo. Olha como o relevo antes ele é, a forma dele. E olha depois quando ele passa pela erosão, pelo desgaste, da perda dos materiais. Já a sedimentação é o acúmulo que fica desses materiais. O material que se desprende das rochas é transportado pela água da chuva, pelo vento ou pela ação de outros fenômenos e se depositam em partes mais baixas do relevo e até mesmo no fundo do mar. Nessas áreas de deposição, são criadas novas camadas de materiais sobre o relevo. Então, logo abaixo vem assim: o processo de desprendimento de materiais das rochas e do solo e seu deslocamento para outros locais é chamado de erosão. E o acúmulo desses materiais chamam-se sedimentação. Essa resposta à erosão está lá no quadrinho mostrando a forma de relevo que está sendo desgastada, é o que caracteriza a erosão. Sedimentação é esse acúmulo dos materiais. Então, o que foi dito dentro da leiturinha do quadro está aqui também, abaixo do quadro. E na questão 5, complete as lacunas da frase com as palavras do quadro. Erosão, sedimentação e camadas. Aí vem na transformação de relevo o processo de retira materiais. Será que é o processo de sedimentação que retira materiais ou é o processo de erosão? Aí você volta lá e vê o que é erosão e o que é sedimentação. Retira materiais das rochas em determinados locais e os transporta para outras áreas. Ali os materiais se depositam formando novas. Será que a palavrinha aqui que você vai colocar vai ser novas? Erosão, sedimentação ou camadas? Por meio do processo de... Será que vai ser sedimentação, camadas? É interessante que você leia, voltando sempre à leitura. Na página 49, vem as formas de relevo e a construção de moradias. Você já pensou em como as diferentes formas de relevo influenciam o modo de vida das pessoas? A construção de moradias, por exemplo, pode ser mais fácil ou mais difícil, dependendo do relevo. Em geral, o relevo plano é mais favorável. Porém, as áreas do relevo plano e baixo geralmente estão próximas dos rios e podem inundar em épocas de muita chuva. Aqui a gente vê a gravura de uma casa sobre a água, em uma região de relevo, e para evitar o alagamento em áreas sujeitas a inundações, quer dizer, a grandes cheias, algumas casas são construídas sobre paláfitas, com estacas que deixam a casa em nível mais elevado. A paláfita na margem do rio Amazonas, em Itacoatiara. Essa foto é do ano de 2015. A questão 6, os relevos muito irregulares, como morros ou montanhas, geralmente dificultam a construção de moradias. Mas há casos em que as próprias rochas se transformam em moradias. Observe a imagem ao lado. Aqui na gravura do lado, a gente vê que era uma rocha, e nessa rocha foi esculpida, construída uma espécie de moradia. Então, abaixo dessa gravura vem a letra A e B. Converse com um colega sobre a questão. O que foi necessário fazer para transformar a rocha do relevo em moradia? Depois anote suas conclusões no caderno. Então, como vocês não vão ter como estar nesse momento com um coleguinha para trocar essa forma de questionamento,
Veja aí entre você, a sua mamãe ou quem está com você ensinando a tarefa. Veja com ela, com essa pessoa, o que é necessário fazer para transformar uma rocha do relevo em uma moradia. Olhando para essa gravura aqui, o que foi necessário fazer? Letra B, qual é a semelhança entre construir esse tipo de casa e abrir um túnel em um morro? Anote suas conclusões no caderno. Então, essas são as páginas 48 e a página 49. Se precisar ir para a página 50, observe o relevo destas paisagens e responda as questões. O quadro A e o quadro B. O quadro A mostra a vista do Rio Preto em Alto Paraíso de Goiás. O quadro B é visto de uma área de Arroio do Sal, Rio Grande do Sul. Então, são dois tipos de relevo, né? Qual a foto retrata a forma mais plana do relevo? Na questão A. B. Na foto A, o rio passa pela parte do relevo mais baixa ou mais alta em relação ao entorno dele? Vocês vão responder. E a questão 2, o pico é o ponto de maior altitude do relevo em relação ao nível do mar. A tabela abaixo mostra a altitude de 3 picos: o Aconcagua, na Argentina, o Everest, entre o Nepal e a China, e o Neblina, no Brasil. Observe a tabela e depois responda as questões. Picos selecionados e a altitude. Pico, Aconcagua, altitude metros, 6.959. O Everest, 8.848. O Neblina, 2.994. Essas fontes aqui, ela vem de uma fonte de pesquisa desse Instituto Graça ML, Ferreira Atas, Geográfico, Espaço Mundial, São Paulo, da editora Moderna. Aí vem a letra A, B e C. Entre os picos selecionados, qual é o mais alto? Pela tabelinha você vai ver se é o Aconcagua, se é o Everest ou se é o Neblina. Qual é o pico mais baixo? Em sua opinião, é possível afirmar que a superfície terrestre tem um relevo regular? Explique. Vamos deixar